está agora amando tanto com o Fernando. Bom dia, gente querida, bom dia Oscar Berro, bom dia Denise Guzmán Silva, bom dia a todos vocês que estão em sintonia com a gente. Hoje casa cheia, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, aliás eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa diferente, vou mostrar para vocês os nossos amigos de hoje. Nosso querido Nenel, um dos maiores compositores da música popular brasileira, além de cantor. Bom dia, Nenel! Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Seja bem-vindo aí, querido. Prazer estar aqui. Abração. Muito bem, doutor Cícero Munhoz, cardiologista, nosso querido amigo, né? Muito bom dia, doutor Cícero. Bom dia, Fernando. Bom dia aos nossos internautas aí. Muito bem. O Sildinei Peracini do Amaral, meu amigo desde a época da infância, depois adolescência, radicado em Minas Gerais. Bom dia, Ney. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os convidados. Que bacana a tua visita, muito obrigado, querido. E ele, que você sabe, é professor de matemática, é professor universitário, que mais? Doutor em matemática, né? E ainda tem turmas de alunos no Paraguai, não é mesmo? Eita, nós. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Seja bem-vindo aí. Então, essa turma hoje estará aqui na sala de visitas, já a gente vai falar, e eu queria recomendar os livros do dia de hoje, lembrando este que está pelo 5º ano consecutivo na lista de vendas da saraiva.com.br, 50 anos de comunicação. O outro livro também de minha autoria, Vida e Sucesso. Este outro livro, Memórias Cariocas, é um presente que me foi dado pela nossa querida Marion Duarte e da editoria da Matarazzo Editora. Um abraço também para o pessoal de lá, para a Thaís Matarazzo. Aqui também a educadora Maria Laura Mozinho Leite Lopes e o seu olhar pelo futuro, que é um livro de autoria do nosso querido professor Pedro Carlos, que hoje está aqui com você. Maravilha! Eu queria lembrar do Caçador. O Caçador você pode ir almoçar por nossa conta, convidando mais 2 pessoas já na semana que vem. Restaurante O Caçador. Já tem pidão aqui falando nas minhas costas, dizendo que vai almoçar. É um negócio incrível. Outro dia eu coloquei, gente, mas falando sério, outro dia eu disse assim, olha, vai ter um almoço de adesão, porque mineiro é assim, né? Mineiro sabe como é que é as coisas. E eu sou Paulo e mineiro, porque eu sou nascido em Cruzeiro, com 2 anos fui para Juiz de Fora e fui criado lá, me formei lá até a hora de sair. Então é aquela história, a gente tem que ter essa qualidade, né? De segurar um pouquinho, porque senão como é que vai ser o futuro dos meninos? O mais novo tem 26 anos, ainda estou criando. Abraço grande a todos vocês. Olha, Agostinho Reis, um abraço para você também. Felipe José, abração para você. E eu queria lembrar você o seguinte, preste bastante atenção no que eu vou dizer daqui a pouco, sabe? Porque o importante é daqui a pouco, porque eu estou aí, o que houve aí, meu Deus do céu, alguma coisa. Olha aí, Titi, deixa eu falar com você, tá pensando que eu só falava na Rádio Tupi? Não, eu estou vendo aqui o Nenel. Nenel! Nossa, meu ídolo! Peraí, para com isso, Pato, que coisa feia, rapaz. Você tem que ser um pouquinho mais discreto. Ah, eu tô vendo aí o Sildinei Peracini do Amaral, com seus cabelos prateados. Tô de olho em você, viu? Meu Deus do céu. O Cícero, titio, Cícero, mas no meu coração, titio. Oh, minha Nossa Senhora. E também o professor Pedro Carlos, ele hoje está sexy, titio. O que é isso, Pato? Tá mudando de lado? Eu não, estou sempre no mesmo lado, do seu lado. Começa o programa aí, vai. Meu Deus do céu, esse Pato, né não? Já me perturbava lá na rádio, agora voltou a perturbar aqui. Mas de qualquer maneira, minha gente querida, bom dia pra valer. Vamos começar falando sério? Ontem eu estava vendo o Jornal Nacional e depois de N notícias, algumas não tão agradáveis, que o noticiário hoje em dia está duro de você ver, né? Parece que não, vamos escolher as piores notícias e vamos apresentar para todo mundo. Aí é ruim na política, hoje explodiram mais um caixa eletrônico do Bradesco lá em Miguel Couto, né? Coisas desse nível, matou, atirou, bombardeou. Aí
Aí, de repente, muda-se o semblante do apresentador, porque diz dos prêmios que nós vamos ter no futebol. Claro que eu gosto muito de futebol, falando sério, gosto muito, até hoje não, mas a questão de uns anos atrás, ainda disputava umas peladinhas e tal. Quer dizer, meu Deus do céu, tá bom, eu sou vascaíno, o outro é Flamengo, o outro é Fluminense. Falar em Fluminense, minha gente, os torcedores invadiram a sede do Fluminense, revoltados com aquilo que está acontecendo naquele clube. Mas é aquela velha história, a gente não tem saúde, os hospitais são deficitários, ninguém invade o hospital para poder resolver problema, ninguém invade a Câmara Municipal para cobrar um pouco de vergonha dos senhores vereadores, ninguém invade a Câmara Federal. Eu não estou pregando aqui uma revolução, não é isso, mas é a manifestação popular que não existe. Mas de repente, veja você, que maravilha, o clube que ganhar a Libertadores não vai mais ganhar só 10 milhões de reais, vai ganhar 20 milhões de reais. Que maravilha, todo mundo fica esperançoso, meu clube vai ganhar a Libertadores, né? E a gente vai ter condição de pagar, meu Deus do céu, 400 mil, 500 mil por aquele goleador. Nada contra os 500 mil, os 400 mil, mas quisera eu que pelo menos a grande maioria da população ganhasse um dinheiro condigno para sobreviver. Mas aí o apresentador do telejornal principal da TV Globo esboça um sorriso, rapaz talentoso, e diz assim, mas a Copa Brasil vai dar muito mais. Que maravilha! A Copa Brasil vai dar para o ganhador 50 milhões de reais. Falei 50 mil? Não, 50 milhões de reais. Imaginem vocês, vai dar mais dinheiro, se é verdade a informação que a Globo deu, vai dar mais dinheiro do que o Campeonato Nacional. Aí eu fiquei pensando cá com os meus botões, falei, meu Deus do céu, isso é um país absolutamente surreal, não é isso? Não tenho nada contra, pelo contrário, eu acho que o craque tem que ganhar bem, não participo daquele complexo de dizer, uma vez eu estava abastecendo num posto de gasolina, de repente um rapaz estava falando comigo, eu sou um rapaz que eu digo para mim, né, o cara tinha uns 40 anos, 50 anos, olha, eu sou um médico cirurgião e eu ganho por mês X, não sei se era 10 mil, o que era, uma coisa assim. Eu não me conformo com o senhor Neymar ganhar o dinheiro que estava ganhando. Aí eu, de uma certa forma meio que modesto, mas saiu, quando saiu a voz já tinha saído. Eu falei, vem cá, mas 50 mil pessoas pagam para te ver operar? Infelizmente não. Então é uma lógica, né? Todo aquele que é estrela, isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, isso é uma lógica, né? É uma lógica. Agora, pelo amor de Deus, a gente não pode, de repente, comemorar, porque um dos nossos times, e é umzinho, hein? É umzinho, é o tal que chega lá, né? Ele pode ganhar 50 milhões de reais. E a gente descobre que o Ministério da Saúde gastou 2 bilhões e mais não sei quantos milhões com a saúde, e a saúde está esse lixo que a gente sabe que está. Não é? Ah, mas estamos vacinando todo mundo contra a febre amarela. É verdade, que bom, né? Mas a gente viu cenas incríveis nos mais diversos hospitais federais e municipais do Rio de Janeiro. As pessoas ali nos corredores porque não tem leite suficiente. Recentemente um cardíaco internado na cadeira de cadeirante, realmente, aquela cadeira de rodas, dormindo na cadeira de rodas, porque não tem leito. É ou não é uma vergonha? Mas aí, olha, você fica feliz da vida, porque se seu clube for campeão da Libertadores, tudo muda. Pão e circo, não tem pão, vai circo, não é isso? Abraço grande a todos vocês, muito obrigado, desculpe a indignação, mas tem que ser. Eu quero mandar um abraço para o Fábio Barreto, o Fábio acho que está no SBT hoje, né? Abraço, Fábio, um abração para ti. Não esquece de mandar o contato para a gente marcar a tua visita aqui, tá bom? Abraço, querido Nilson Salomé Correia, abraço Luiz Santoro. Luiz Santoro foi meu colega na época da Manchete, apresentador do telejornal da Manchete. Santoro, bate, abraço grande, viu? Muito bem, e isto colocado, isto posto, vamos para aquele momento que é importante, aliás, o mais importante de todos os momentos. Hoje eu vou falar mais do que mostrar. Então eu queria mostrar para vocês o seguinte: espadascatana.com.br entrega espadas em qualquer parte do país. Ou, se você permitir, no Facebook, após o meu programa, vai lá na pesquisa e bota Espadas Katana.
Correto? Então, e você vai ver vídeos maravilhosos, são verdadeiras obras de arte, cuidado que são espadas afiadas. Então, evidentemente que aquilo é mandado como uma obra histórica para você colocar na parede, ao suporte para tudo isso, mas não deixe criança pegar. espadascatana.com.br. Outro recado que eu quero mandar no dia de hoje é o Bradesco Seguros. Bradesco Seguros traz toda a condição através do vídeo de você participar e de você naturalmente fazer o seu seguro, seguro residência, seguro saúde, enfim, tem um trabalho muito interessante premiado que dá uma grana por mês a um só ganhador, digamos assim, que é o seguro pessoal, seguro de vida. Eu tenho o seguro de vida Bradesco. E eu queria lembrar você também do nosso querido professor Serginho, faixa preta 4º Dan, que está apresentando sob os auspícios da Secretaria de Esportes de Niterói, está apresentando o MMA Cross Fitness de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira, às 7 da manhã e às 7 da noite, em frente a Belisário Augusto, na praia de Icaraí. Bom, isto colocado, isto posto, né? Nós vamos agora, primeiramente, aquele momento de oração, depois a gente começa, propriamente dita, a nossa... Aliás, gente, eu estou esquecendo do Trivago, trivago.com.br. Trivago é a melhor maneira de você reservar o seu hotel, tá bom? Muito bem, isto colocado, isto posto, nós vamos aqui mudar a câmera, porque você sabe que esse é um selfie Made Program. Eu quero agradecer os mais de 81 mil pessoas que estão aí apontando resultados do nosso programa exatamente no YouTube, e quero agradecer a vocês de montão, né? Então, meus amigos, vamos àquele momento da prece de Cáritas e depois partimos logo para a sala de visitas. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória,
por todo sempre. Amém. Muito bem, olha só, você teve aqui esse momento. Eu queria mostrar uma coisa para vocês. Aqui são aqueles que a gente vê e que são possíveis de serem vistos, né? Porque toda hora vai mudando. A Ecléia Cardoso de Queiroz, bom dia. A Memeia Amaral tá com a Neia vendo a gente lá em Juiz de Fora. E a Graça também, que é a esposa do Sildinei Peracini do Amaral. Abraço para elas. A Marion Duarte, a grande cantora, né? Tá vendo a gente, mandando um abraço para todos nós, né? Beijinhos para o Todd, que é o cachorrinho nosso, né? Ana Lúcia Barbosa, Maria da Graça Zarte, Rita de Fátima Alencar, Denise Guzmán Silva e o nosso querido Oscar Berro. A todos um grande abraço. Eu queria mostrar o presentinho, a delicadeza do Sildinei Amaral. Primeiro, ele mandou de presente, imagino como deve ter sofrido para comprar essa caneca, porque ele é flamenguista roxo e me deu uma canequinha muito bonitinha, na verdade é uma xicrinha, né? Bem interessante, do Vasco da Gama. Mas, só para provocar, ele deu também uma xicrinha bem pequenininha e bonitinha do Flamengo. Então, muito obrigado. Eu estava levando um puxão de orelha da Samira aqui, porque a Samira disse, você não vai falar e tal. Falei, vou falar lá, ela lá. Não é verdade? Sim. Não é verdade? Só que você tinha que ter mostrado primeira do Flamengo. Não, mas é pela ordem de chegada. A primeira que eu abri foi a do Vasco da Gama, entendeu? E eu não posso nem chamar o Vasco da Gama de glorioso, como achar que eu sou botafoguense. Ô Nenel, eu vou pedir para você, né? Conte aí alguns do sucesso enquanto eu boto você no ponto, no bom sentido, entendeu? Entendeu? Porque tem aquele negócio de computação, você vai cantar daqui a pouco, não é isso? Pra gente começar alegre essa situação. Mas conta alguns dos sucessos aí seus recentes, mais recentes. Bom, tem uma música com Roberto Carlos, tem com Tito Muniz Chororó, Daniel, Alcione, Meu Ébano. Como é que é mesmo? Lá vem o negão de tirar o chapéu. Você é o negão de tirar o chapéu. Não Eu? posso dar mole, senão você creu. Me deu grandes alegrias essa música. Agora, uma das primeiras é que você vai cantar. Eu, Paulinho Rezende. Eu sei, um abraço pro Paulinho, tá vendo a gente lá em Itaboraí. Vê se arranca aquele cara de Itaboraí pra vir aqui, Pipoca. Paulinho é tão bom, né? Mas de vez em quando, quem esteve aqui comigo foi o Debete, o Paulo Debete. Paulo Debete, o né? Poeta maravilhoso. Nossa, fantástico. Paulinho também. Nuvem de lágrimas, né? Pois é. Então, Ponta de Faca, como é que nasceu? Foi em que ano? Ponta de Faca já tem tempo, né? Eu mostrei essa música pro Roberto Carlos. E ele que foi que deu a ideia de que eu gravasse. Que você gravasse. Eu não dei ninguém, grava você. Aí eu achei que virar cantor não era muito comigo, porque eu tenho muita vergonha de... Tá falando aqui pra mim tá bem complicado. Mas mesmo assim, fui incentivado por muitas pessoas. E nós gravamos Ponta de Faca. E eu gravei Ponta de Faca, que foi em primeiro lugar durante 9 meses. 9 meses. Na Mundial a gente tocava muito. Eu ganhei... Eu fui agraciado, ganhei prêmios de a melhor música do ano, inclusive quem me entregou o prêmio foi o Zico. Olha, no Monte Líbano. No Monte Líbano. Foi grande Zico, foi um abraço. Falando no Zico, quero mandar um abraço para o Pedro Cirilo, que é o diretor do Hospital Federal da Lagoa, é grande amigo do Zico desde a época de infância. Os dois entraram no Maracanã pela primeira vez com 12 anos de idade. Sabia? Pedro Cirilo e Zico. E até hoje, na festa do Zico, o Pedro Cirilo é o médico oficial. Aliás, se eu não falar também do doutor Francisco Guimarães, ele vai ficar danado, porque o Francisco ajuda o Pedro nessa história. E é muito amigo do Zico. Eu quero mandar um abraço também para o Alexandre Cardoso, foi prefeito de Caxias, né? O nosso querido doutor Alexandre Cardoso, que é médico também, rapaz. A gente está bem cercado aqui. Se acontecer alguma coisa, aí o doutor Cícero Munhoz, entendeu? Tem até professor de matemática para calcular a queda da gente, entendeu? E tem um administrador de empresas para ver como é que a gente paga. Então, vamos lá. Música, maestro! Saber o que faço e agrada no mundo. Se preciso dar rumo em ponta de faca ou não. Se não devo parar os meus passos à beira do abismo.
uma estátua na praça, ele era tão bom. Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela, porque sei que ela vive estirada nos braços de alguém que não sabe nem pensa que um dia pulei a janela. E eu me assustando, pensando que logo ele vem. A vida não é nada, o jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos, não adianta ver alguém. A vida não é nada, o jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos, eu não sou ninguém. Depois de fechar os olhos, eu não sou ninguém. Lá, 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 e me vejo parado, perdido nas coisas do mundo. Eu às vezes duvido que o povo tenha a voz de Deus. É que o homem às vezes se sente mais realizado, se ao invés de dizer parabéns ele fala coitado. A vida não leva nada, do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos, não adianta ser alguém. A vida não leva nada, do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos, eu não sou ninguém. A vida não leva nada, do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos, não adianta ser alguém. A vida não leva nada, do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos, eu não sou ninguém. A vida não leva nada. Ei, aplausos aí, Nenel, grande Nenel. Muito obrigado, cara. Que coisa, hein, Muito rapaz? obrigado de coração. Nossa Senhora, mais de 300 sucessos, né, Nenel? Quanto ao todo, você sabe? Quantas Não sei, músicas não, gravadas? porque eu comecei muito cedo, né, Fernando? É verdade. Eu comecei Tem muita fazendo- gente que começa cedo e não chega onde você chegou. Sucesso com Vanderlei Cardoso. Vanderlei Cardoso, Jair Adriane, que Deus o tenha. Nosso Marita querido Vadiane. Jair. Depois É. vim com o Beto Barbosa, com Aliás, são máquinas de fazer sucesso, né? Você, Carlos Cola, Paulinho Rezende e o Paulo Debete. É, a gente né? junta de vez em quando, sai umas Meu coisas que... Deus do dá céu. pra gravar. Marion gravou muito bem, foi até elogiado pelo Paulo Debete, aquilo Nuvem de Lágrimas, que eu sugeri que ela gravasse, né? E ela gravou em ritmo de samba, ficou muito bonito Aliás, mesmo. eu quero agradecer esses compositores maravilhosos por ter citou Carlos Escola, meu ídolo Carlos Escola, meu querido Paulinho Rezende, um poeta Extraordinário. É. Paulo Debete, Também outro. Paulo Sérgio Vale. Paulo Sérgio, que eu entrevistei algum tempo atrás num talk show que fazia. Nossa, tanta gente, né? Vamos aproveitar e embalar logo de vez. E ele me... O Paulo O Paulinho? Sérgio, aliás, está me devendo um jantar na né? Barra da Tijuca, que ele me prometeu. Olha lá, hein, Paulo Sérgio, paga esse jantar. Meu Deus do céu, já chega o outro aí que dão. Ô, doutor Cícero Munhoz, como é que vai um amigo? Tudo bem? Tudo bem, pô, num ambiente desse. Pois é, tem que ficar muito bem. é né? verdade. E aí, animado com as perspectivas do Brasil neste momento? Mais preocupado que animado. Mas a esperança a gente nunca A perde. esperança não dá para perder, né? Não dá para perder. Tá complicado, como você falou, só notícia ruim. E parece que a mídia, ela acha que só vai dar audiência aquilo que é ruim, né? Porque eu discordo completamente. Não, é difícil você ver coisa complicado, boa. porque né? você fica formando um subconsciente de coisas ruins, né? Isso, de fracasso. Essa que é a história.
Tem E hora que desanima um pouco. eu estou já começando a fazer o que os meus amigos estão dizendo. Isso começou, se der a terceira notícia ruim emendada, eu mudo de canal. Porque, meu Deus do céu, a gente sabe que existe, mas pelo amor de Deus, né? E um espírito de confronto, né? Você vê que agora o que a justiça decide num determinado momento, aí No outro já não é a mesma não é a coisa. mesma coisa. Aí agora já está querendo se mudar uma coisa que foi decidida pelo Supremo. Quer dizer, qualquer país medianamente desenvolvido, o Supremo resolveu e implantou alguma coisa, é para ficar. Não. Em 2016 se resolveu que em segunda instância um preso, o cara já ia preso, né? Qualquer pessoa que fosse condenada. Agora eles já estão querendo mudar, preocupado porque o Lula pode ser preso. O Lula é um cidadão como qualquer outro. O Aécio ou qualquer político. Ele tem que ser primeiro cidadão brasileiro para depois ser político. E por que essa diferenciação, né? Então essas coisas começam realmente a bater no inconsciente das pessoas e desanimam um pouco. E desanima um pouco. É um problema. Sildinei Pelacino do Amaral, a Memé, está dizendo, estou com saudade do maninho, nada como ser querido, né? Um abraço lá para Juiz de Fora. Sildinei, né? Sildinei, egresso de Juiz de Fora, administrador de empresas, foi fazer sucesso em Ouro Branco, que é uma terra bonita, né? Que tem uma, eu não conheço Ouro Branco, mas tem uma montanha enorme, né? E a terra, a cidade fica realmente abaixo da montanha, né? Como é que é o clima lá? Bom dia, Sildinei, seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, antes de responder, eu gostaria de manifestar o seguinte: você sempre foi uma pessoa muito esperta, Fernandinho. Sabendo que eu vim aqui, pela idade que eu tenho, né? Você convidou um grande cardiologista para estar acompanhando aqui. Tem alguma coisa, alguma relação? Então eu estou muito tranquilo. Estou muito tranquilo. É verdade. Mas eu, antes de passar para Ouro Branco, eu passei por aqui, enfrentei um pouco. Rio de Janeiro morou no Flamengo, Rio de Janeiro morei no Flamengo, tinha que morar no Flamengo. Sim. Depois fui para... Flamenguista, né? Fui para Ipatinga, né? Siderurgia, fiquei um tempo lá em Ipatinga, na Uzi Minas, e fui para Ouro Branco, para ficar mais perto da família, né? Porque Juiz de Fora é bem mais perto de Ouro Branco que Ipatinga. Ipatinga era 450 quilômetros, eu só visitava meus pais, às vezes, e papai e mamãe adoeceram, meu sogro, minha sogra. Como os meus pais aí também. Eu resolvi ir para Ouro Branco. É uma cidade, né, com 35 mil habitantes, vive em função de uma empresa âncora, né? Que é a Aço Minas, né? A Aço Minas hoje. Um abraço para todos lá da Aço Minas. Hoje o controle acionário está com o Grupo Gerdau. Certo. Houve a ampliação, já na segunda expansão, mas é uma empresa que tinha 13 mil funcionários, né? Fora os terceirizados, hoje trabalha com 3 mil. Automação, né? A computação. A computação. Que mudou tudo. Até o rádio encolheu. Até o rádio encolheu. Mas eu já cheguei lá em 1980, né? Cheguei em 80 e estou até hoje lá. Até hoje lá. Morando, mas eu faço muito... Você está casado com a Graça há quanto tempo, Ney? Você quer ser casado ou tempo de... Quando ela fez 15 anos... Tempo de moradia, vamos lá. Tempo de moradia, nós já vamos mais para... Quando ela tinha 15 anos, nós já estávamos namorando. A Graça está faz 70 esse ano. Olha ela só. faz 70, eu faço 71 anos. Então, já há algum tempo que nós já estamos... Que coisa boa. 4 filhos. 4 filhos, um advogado, mora em Belo Horizonte. Sei. Tem um arquiteto que ele mora em Lafayette, mora em Ouro Branco, mora em Paraty, fica rodando por aí, tá certo. E tem um que puxou um pouco, está na siderúrgica, no Ceará, em São Gonçalo do Amarante, aquela siderúrgica. O outro fez turismo, mas infelizmente, sem muito programa de turismo, né, no país, ele não encontrou espaço para trabalhar, está mexendo. Mas ainda tem tempo, com a graça de Deus. Se Deus quiser, nós estamos aí. E vivendo essa alegria imensa de estar aqui a alegria com vocês, toda minha. com Samira. Éramos meninos quando nos conhecemos,
né? Isso é uma coisa que a gente jamais pode esquecer, né? Pedro Carlos, maestro Pedro Carlos, que é italiano, sou neto italiano. Vamos falar que eu sou maestro. Tu sei maestro. Como é que eu sou maestro diante do compositor? Não, mas maestro na Itália você sabe que é mestre. É mestre, né? eu sei. Exatamente, que você é professor universitário, né? Aliás, de saudosa memória, certa feita, você me leva lá depois de eu pronunciar uma palestra, você me leva para ver uma defesa de tese, né? Viu que a coisa é tão simples, e depois a eu matemática, né? andei naquele carro maravilhoso, né? Seu, né? Meu Deus do céu, que coisa. Aí eu pensei assim, porque gente rica é assim, né? Troca de 3 em 3 meses. Ele estava com... É verdade. Qual é aquele carro que era? É o Spin. Aí depois você trocou o Spin pelo Tracker. Eu falei, pronuncia bem isso, que senão fica Tracker. Né? Aí depois do Tracker, você trocou por, como é que é o nome? Uma captiva. Uma captiva. Depois da captiva você trocou por? Um Compass. Um Compass, que é um negócio louco. Tá? Sabe como é que quando acabar esse programa a gente vai ter uma conversa. Mas eu estou trabalhando, às vezes eu chego a um BMW, agora você voltou recentemente do Paraguai mais uma vez. Isso, uma vez por ano você vai no Paraguai 2 vezes. E faz o que é o curso de pós-graduação lá. Você dá aula lá. É um curso de mestrado e doutorado, né, na Universidade da Colômbia, então, onde eu trabalho com a estatística da educação. Sim. Então, de 6 em 6 meses nós estamos lá, né? Olha, e o profissional da estatística, adora estatística, o nosso Ney. E a terra dele, Ouro Branco, eu tive em Ouro Branco, passei por Ouro Branco e Ouro Preto agora em novembro, Sei. que teve um congresso na Federal de Ouro Preto, né? Aí eu passei por lá por Ouro Branco. Certo. Na casa da terra dele lá. Certo. A ouvinte Maria Vasconcelos está perguntando quando é que você adotou o brinco e por quê? Olha, tem um... Atenção, vamos mostrar o brinco do professor. Deem só uma olhada. Chamou a atenção da dona Maria, que está perguntando. Tem um lado lúdico, né? Certo. Mas tem um lado também um pouco assim místico da coisa, né? Sei. Então, se nós olharmos aí os povos antigos, né? Tem colares, inclusive a tatuagem começou com os marinheiros, hoje é moda de um modo geral. Então isso né? sempre teve. Então é nessa Há quantos questão. Anos que você usa brinco, Pedro Carlos? Já tem 20 anos. Já tem 20 anos. Então já tem tempo de casa. Desde quando eu coloquei, nunca tirei, são os mesmos. Não trocou nem nada. E como é que você vê hoje a imagem do Brasil, já que você passou 2 semanas no Paraguai? É um negócio curioso, que eu nunca imaginei te fazer essa pergunta, né? Que geralmente as pessoas tendem a achar que o Paraguai, e de fato é, um país bem menor. Tem alguma imagem do nosso país hoje lá? Boa, má, ruim, mais ou menos? Eles gostam dos brasileiros, né? Apesar de todo o problema que teve com a história, no passado e tudo mais, eles gostam do brasileiro, né? O único problema que eles falam, né, em relação ao brasileiro é a questão política, não há aquela determinação. Eles, nesse ponto, eles são bem mais determinados do que a gente, são muito mais patriotas do que a gente. Eles brigam, eles lutam pelos direitos. O povo aqui, nem tanto, né? Então, como você falou na própria abertura do coisa, né? O futebol, o carnaval, a música, o show, o povo vai em massa, né? Para poder brigar por seus direitos, você tem meia dúzia, né? Aí... O Sidney Peracin, nós vivemos aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, todos nós concordamos, um momento de muita insegurança, né? E recentemente aconteceu aqui perto da Tijuca, quer dizer, eu estou na Tijuca, mas eu disto do lugar que aconteceu isso, provavelmente uns 4 quilômetros, né? Que foi ali um lugar nobre também da Tijuca, que é a Rua Uruguai, né? Que dá acesso a Conde de Bonfim, esquina com o Rua Uruguai. Houve aquele tiroteio, polícia perseguindo um bandido que saiu da Rocinha, que matou o garçom. Como é que vocês em Minas veem isso? A situação de lá está tão difícil quanto a de cá ou não? Crítica. Também? Crítica. Inclusive, minhas irmãs, não vai com cordão, não vai com isso, não vai com aquilo. Eu quis trazer minha netinha, ela estava passeando. Não faz isso não vai levar. Eu, particularmente, eu me dou muito bem no Rio de Janeiro. Eu não tenho essa imagem, eu não tenho essa nuvem em cima de mim quanto ao Rio de Janeiro. Eu nunca fui assaltado também, morei
passeio, mas o comentário é grande, tá? Com relação ao Rio. Ao Rio de Janeiro. De um modo geral, Ouro Branco tá? é mais sossegado. Apesar, E a própria Juiz de Fora. uma ressalva, a cidade com 35 mil habitantes, nós tivemos um período, um ano lá, que nós tivemos 8 assassinatos. Se você considerar 35 mil habitantes para 8, o percentual é maior do que o Juiz de Fora, uma cidade com 650 mil habitantes, 700 Uberlândia, e comparando com o Rio de Janeiro com milhões. O percentual, isso é muito violento. Isso é em função de quê? Foi em função da expansão da empresa, onde vem muita pessoa de fora, principalmente Norte e Nordeste, sem preconceito não, mas fica muito tempo fora da família, né? A bebida, essa coisa toda, e acaba. Acontece isso. Mas, infelizmente, a imagem hoje que se tem está muito prejudicada. Está muito prejudicada. Não é só o Rio de Janeiro em si, é o estado do Rio de Janeiro, Eu já vejo que acho que é Brasil que está nessa situação. As grandes capitais estão sufocadas. Você o sabe, desemprego, isso, aquela coisa toda. Então, a maior parte da marginalidade está procurando os pequenos lugares, uma para se esconder, mas ali se e trata, outra porque é uma facilidade mas de roubo. ali, vê se vocês têm a mesma imagem, se trata assalto de passagem. Né? O cara vai, a gente vê pelas explosões de bancos, os caras vão numa cidade aqui, depois vão noutra. E o impressionante, não é o importante na grande cidade, Ney, é que alguns ficam. E aí o problema se torna maior. Mas muita coisa, Juiz de Fora houve um aumento do índice pela migração, que a bandidagem migrou para Juiz de Fora. Achou espaço. Achou espaço, migrou para lá. Apertou aqui, migra para lá. Porque nós temos hoje as 3 cidades de maior violência no país, Ribeirão das Neves, né, na grande Belo Horizonte, Calcaia, no Ceará, região metropolitana. E tem uma outra cidade, são as 3 cidades de maior indiscriminalidade que tem. Tá? E como o professor falou aqui, é o Brasil inteiro. O Ceará, eu fui lá no Ceará. Meu Deus do céu, eu também estive recentemente lá. Eu que fiz Projeto Rondon em 71 lá, achei aquilo maravilhoso, né? Fui lá na terra do Tiririca, Itapipoca, mas eu fiquei impressionado, decepcionado com Fortaleza. Engraçado, uma terra que você esteve, queria até o comentário do nosso querido Dr. Munhoz. Você esteve no Chile, eu também tive, em épocas diferentes. Né? E eu recebi o Dr. Munhoz recentemente aqui em casa, não sei se o amigo chegou a conhecê-lo, um garoto chileno, né, que ficou uma semana com a gente, colega do meu filho Bruno, né, porque o Bruno esteve na Austrália durante 2 anos. E esse menino morava na mesma república de estudantes do Bruno, um amor de pessoa. Um abraço para o Aníbal, um saludo desde Brasil, né, para a família dele. E eu comentei com ele o seguinte, que uma coisa que me impressionou muito, que eu fiz aquele trajeto de Santiago do Chile até Valparaíso de ônibus, dá 2 horas e meia mais ou menos. Depois peguei o metrô de superfície e fui até Valparaíso, né? E cada casinha que a gente via tinha uma bandeira do Chile, coisa que não é comum em termos de Brasil. E eu perguntei para ele por quê, ele falou, mas o senhor visitou em setembro? Eu falei, foi em setembro, porque em setembro existe uma lei que toda a casa do Chile tem que ter hasteada a bandeira. É uma coisa que seria uma boa informação para algum parlamentar fazer essa lei em termos de Brasil, né? Fernando, eu vejo assim, o Chile, ele soube aproveitar melhor a intervenção militar, a ditadura militar. Verdade. Eu vejo dessa forma. O Chile pegou tudo que foi de positivo e deu sequência. E deu sequência de uma forma, vamos dizer, planejada, né? No Brasil não se planeja nada. Não que o Pinochet fosse uma candura de pessoa, não. Mas nem, é o lado positivo. E nem estamos defendendo. Aliás, eu vou mais além, corroborando o que você disse. Se nós tivéssemos aproveitado todos os governos naquilo que eles tivessem de melhor, a situação seria outra. É o que eu digo sempre. Não importa se a pessoa é militar, é civil, é médico, não interessa. A gente tem que tirar o que há de melhor, e dar seguimento. A gente chegou a falar aqui sobre esse negócio de planejamento, de segmento,
E eu falei para você que eu que tive 26 anos na vida militar, Sim. o militar não é melhor que o civil, de maneira nenhuma. Ele é mais preparado. Ele comete os mesmos erros, só que ele é mais bem planejado, mais bem preparado. E como eu te falei, na minha vivência... Você chegou a tenente-coronel da aeronáutica, isso. né? Eu tive no meu hospital, por exemplo, 6 diretores nesse tempo. Não vi nenhum deles parar o que o outro tinha feito. Ele dá sequência. Tudo dá sequência. Então, no Chile, o governo lá militar, que teve lá seus pontos negativos, qualquer governo de exceção é ruim mesmo, mas fez muita coisa positiva. E quando saiu, quem entrou deu sequência. Aqui não. Aqui nós perdemos tudo que foi feito Exatamente. de bom. As grandes coisas que foram feitas no governo militar foram perdidas praticamente. E aí o que veio? Veio um outro grupo que tinha uma ideia que também não era muito diferente. Aquilo é bom, mas não sou eu que tenho a ideia, então eu paro. Então as coisas ruins às vezes acontecem. Por exemplo, a gente ficava pensando como é que Hitler, né, fazendo o que fez, tinha até apoio popular. Como é que esses loucos aí... Aí eu li uma passagem do Hitler muito interessante. Diz que ele, numa daquelas reuniões com lá, o corpo diretor dele, ele mandou pegar uma galinha no quintal e depenou a galinha ao vivo. É mesmo? Ficou todo mundo de olho arregalado. Pasmo. O que ele quer falar com isso? Aí depois que a galinha estava toda sem pena, sangrando, ele pegou migalha de pão, de alimento, soltou a galinha e a galinha foi atrás dele. E ele soltando aí, falou, tá vendo? Eu quero mostrar para vocês que fazendo o que a gente faz, se a gente der umas migalhas, todos virão atrás da gente. E é mais ou menos o que esses governos fazem. Eu concordo em gênero, número, grau com o que você falou. Eu tenho uma tese, eu costumo dizer que ia também a opinião do Daniel, mas eu desenvolvi outro dia a tese, o seguinte, é mais ou menos a diferença de um país injusto, que é o caso do Brasil. Porque, na verdade, ao longo de todos esses governos, no meu entendimento, inclusive pela passagem militar que teve coisas boas, mas também que teve coisas problemáticas, sim, não houve a sequência. E não havendo sequência, como se falou, por exemplo, você vê da parte civil, e daí talvez a culpa seja maior mesmo do civil nesse particular, porque aqueles governos todos que tivemos, eles não cuidaram das pessoas mais pobres, né? Então, num país onde a miséria campeia, porque essa é que é a verdade, a gente não pode esconder, né? Você vê, outro dia passou aí na televisão, debaixo dos viadutos, criaram casebres, quer dizer, são coisas que não são vistas no centro da cidade, mas que existem. E isso acaba fazendo com que haja desesperança, né? Porque uma coisa que eu sempre lutei, Daniel, e apenas como não sou uma pessoa importante, apenas é uma sugestão, né? Que se leve muito mais a sério a juventude, porque senão fica muito mais difícil, né? Com certeza, Bernardo. Eu acho que tem que... Eu estava prestando atenção no que o doutor Doutor Munhoz. Eu acho que tem que... O povo tem que dar mais importância às coisas do Brasil. O povo tem que pensar menos em futebol, pensar menos em diversão, até em carnaval mesmo. Vai pensar na situação séria que nós estamos passando. Em todos os sentidos. Essa violência tem freios, essa falta de honestidade dos nossos governantes, de alguns dos nossos governantes, ou quase todos. E se o povo, e se a juventude, que é responsável pelo futuro da nação, se eles tiverem um pouquinho de reação, eu acho que a coisa pode mudar. E eu tenho esperança de que isso vai acontecer. Né? Que eles... que haja uma reação dessa juventude, claro, pacificamente, claro. Certo. E tudo vai mudar. Eu tenho muita esperança de que nossos filhos, nossos netos vão ter um Brasil melhor no futuro. E passa fundamentalmente por essa consciência política, né, Munhoz? É verdade. Eu acho que patriotismo, que no Brasil não é visto com seriedade, é um ingrediente fundamental, e a gente vê isso nos grandes países. E tem que ter orgulho. Nos Estados Unidos, as pessoas botam a bandeira lá na casa, na sua empresa, a gente passa aquelas estradas enormes,
Na Europa mesmo, na Itália, na Alemanha, na França. Aqui na Argentina. Na Argentina, nossos irmãos aí. Nosso Uruguai. Nossos irmãos. O Chile. Eu acho que esse é um ingrediente, um ponto de partida muito interessante. Eu acho que patriotismo tem tudo a ver com educação. Coisa que lá atrás, temos mais ou menos a mesma idade, a gente parava pelo menos uma vez por semana no pátio da escola para cantar o hino nacional e hastear a bandeira. É verdade, é verdade. Isso era uma coisa que já estava, né, no nosso enraizada, né? Enraizada na educação. Fazia parte da rotina da escola. E eu acho que patriotismo e prevenção, assim como na medicina, é a vacina. É muito mais barato você vacinar do que você tratar a doença lá na frente, com todas as suas consequências. Foi o nosso erro no passado. Esquecemos do patriotismo e uma educação pífia que a gente tem muito hoje. Fraca, né? Muito fraca. E o que o governo fez para tentar mostrar resultado nesses últimos... Vamos dizer só de PT, não, de todos. Né? Dos governos militares para cá. Nós não somos aqui partidários de ninguém. Não. Mas que houve uma mentira muito grande nos últimos 15, 20 anos, é verdade. Eles começaram a botar, passar de ano, né? Que a gente chamava-se passar de ano, sem nenhuma eficiência, sem ter isso foi um absurdo, né? Isso veio se agravando igual uma bola de neve. Hoje nós estamos colhendo exatamente esses erros do passado. Então, essa é uma coisa que a gente tem que pensar no futuro e tem que ser agora. Eu acho que essa coisa do patriotismo, desculpe cortar, Fernando, que nós tínhamos, conforme o Minhas colocou, né? Nosso tempo de escola, nós tínhamos no antigo ginásio, né? Hoje fundamental, a educação moral e cívica, no ensino médio era o SPB, né? Que era a Organização Social Política do Brasil. E EPB, que era Estudos de Problemas Brasileiros na universidade. Então, tudo bem, o modo como essas disciplinas eram dadas eram impostas. Nós tínhamos a questão do governo militar da época, não vamos negar isso. Mas que elas são importantes, são. Mas não tem a dúvida. Hoje você pergunta para uma pessoa, amanhã é feriado, 15 de novembro, por que é feriado? Eu não quero saber, só sei que é feriado. Então eu quero saber o que é um dia da República, o que é um dia da Independência, o que é o dia do descobrimento, o que isso significa para a nossa formação como país, como nação, não se tem. Então, isso foi lá colocado para a gente, conforme dito, tudo bem, foi de uma forma imposta, mas nos colocou de uma forma o quê? Esclarecedora do que cidadão nós somos, que país que nós temos, o que nós temos que lutar por eles. Então, esse militarismo, concordo com nós, que os outros países, né, souberam aproveitar no que tivesse bom, de ser patriota. A França com o Charles de Gaulle. O próprio Estados Unidos também, você sabe uma coisa, eles, na escola até hoje, eles estudam a história do país. E não querem saber da história do mundo, querem saber da história do país, da história do seu município, da história do seu estado. Nós não temos isso. Então nós temos as aulas de história, a história não é para poder contar fatos, nem datas, nem nada, concordo com isso. Mas o que ocorreu naquele momento, naquele dia, por que ocorreu, isso precisa ser dito, isso precisa ser discutido. E não é. Então o que a gente vê aí, as pessoas estão brigando por futebol, por música, por isso, por aquilo, porque isso fica na cabeça deles. Não, conforme você colocou a música do Nenel. Nenel gravou uma música há 20 anos atrás. Então fica aqui, há 20 anos. Por que não fala, há 20 anos atrás o Brasil teve isso, o Brasil teve aquilo? Não ficar só nessa questão. Só no carnaval, só no samba, só no futebol, só nisso. As outras coisas também são importantes. O que foi feito em 73 de bom dentro do militarismo? O que foi feito de bom em 80 dentro do militarismo? O que foi feito? Nada é discutido. Não estou defendendo o militar nem nada, simplesmente dizendo assim, o que nós tivemos de bom que hoje nós usamos e não valorizamos. Sildinei, tem o mesmo pensamento? Tem alguma coisa que você acrescente a isso? Como foi dito, a situação do Chile, né? Você falou, eu tive Chile, vi uma diferença muito grande. E o doutor aqui, citando, né, o que nós não aproveitamos de qualquer regime, não aproveitamos melhor. Eu tenho uma coisa a dizer.
eu lecionei por 13 anos no ensino médio, não sou professor profissional, sou entusiasta do ensino, né? E eu vejo lá atrás, quando o diretor entrava, sou Fernando de Paiva Matos, diretor do Fernando de Paiva Machado Matos, Sobrinho, meu querido amigo, que Deus o tenha. Eu nunca estudei no Machado, eu estudei na academia, mas se levantavam. Todos se levantavam. Isso é respeito. Respeito à instituição, respeito. A minha primeira peça de teatro em Juiz de Fora eu representei graças ao Dr. Fernando de Paiva Matos. Peracini, hoje o militarismo é feito até hoje nas escolas. Quando chega o professor, quem vai dar aula, nós nos levantamos. Até hoje é feito assim. Então, são coisas que como o professor aqui dizendo, né? Nós temos que aproveitar de qualquer regime uma passagem muito grande que a gente vai agregando com a gente, a educação. Eu tirei muita lição quando eu servi o Exército. Eu servi durante o regime militar de 66, na CR, em Juiz de Fora, que tinha auditoria de guerra, eu escoltei a Dilma, do quartel-general até a auditoria de guerra para ela depor. Mas era um jovem ainda, soldado. Não entendia muito, né? Mas eu aprendi muita coisa, né, com o regime militar. E procuro até hoje entender. Hoje um jovem, como o professor está dizendo, ele não quer saber disso. Eu ainda estudo, procuro saber a história da minha cidade de Juiz de Fora, que até hoje ela é minha... Por que Juiz de Fora? Mas isso era um juiz de fora que fazia os julgamentos. Isso é cultura inútil. Não, é a história, a raiz. A história. Quem foi Alfred, né? A história do Alfred alemão que construiu. Então eu procuro não só da minha cidade, como também alguma coisa do Brasil. Eu sei porque houve a proclamação da República, né? A Inconfidência Mineira é questionar, é uma série. Hoje não, hoje é o futebol, né? Eu também. Que a gente gosta, mas não pode ser só o futebol. O mais importante, ninguém. Então eu desgostei a minha mulher deu aula há quase 20 anos, também ela não entraria hoje por dinheiro nenhum, eu não entraria em sala de aula. Também por uma série de situações, não é valorizado. Eu me preparava a aula, tinha que preparar. E hoje os professores também estão desgastados. Então, até o próprio salário, né? O próprio salário, absolutamente defasado. Isso é uma diferenciação. Não há nenhuma crítica aí ao militar. Não há nenhuma crítica. Mas quando você tem a sorte de você entrar, de você fazer uma escola como essa, o Colégio Militar que nós temos aqui perto, e eventualmente seguir para Agulhas Negras, e eventualmente ser preparado, se tornar um profissional que sabe que ao longo da vida inteira vai ganhar um salário digno, tem realmente o resultado que a gente sabe. E lamentavelmente isso não acontece aqui fora. Uma coisa que eu luto há muito tempo, e você vê que isso é real, é o seguinte: a falta do estudo da vocação, e não é só o estudo da vocação, é o encaminhamento do cidadão para algo que ele vai ter profissão, que é uma coisa que existe nos Estados Unidos. Então, na verdade, o que acontece em termos de Brasil é o descaso para com a grande maioria da população. Aí a pergunta que se tem, e que eu chego à conclusão, pode ser desonesta, desonesta não, pode ser enganosa, se alguém achar o contrário, é o seguinte: por que os maus governos, notadamente civis, infelizmente, prestigiaram e já não tanto prestigiam mais os militares? Porque o militar tem a arma na mão. Não deixa de ser uma verdade, Fernando. Isso aí que você falou. Então, mas não devia ser só assim. Só governam com ordem, verdade. Isso é natural. Verdade. Em nenhum país que tem o apoio da Força Armada é chamado de ditador. Não, é verdade. Aliás, a função das Forças Armadas é essa. Preservar a segurança. Preservar a segurança nacional. Entendeu? Não há uma crítica aí contra os militares, pelo contrário. Eu também servi o Exército, lá na 4ª Região Militar, 4ª Companhia Leve de Manutenção, né? E a gente aprende muita coisa, é verdade. Quiséramos nós que toda a população brasileira tivesse isso. Esse é o que é um engano. A culpa não é dos militares, a culpa é dos governos que não se fizeram presentes, e nesse particular, inclusive o governo militar. E outra coisa, Fernando... Que houve um descaso muito grande com a periferia.
Estamos falando na oportunidade, na perda da oportunidade, que aliás a oportunidade A é uma perda da coisa oportunidade. que faz parte da nossa vida e nós temos que aproveitá-la. É o cavalo encilado que passa por e em de cima, porque repente- senão já foi. Falando em oportunidade, esse governo que aí está perdeu mais uma vez a grande Isso, oportunidade. você está falando do Temer, né? De dar início Não tem a a uma dúvida. recuperação. Fazendo o quê? Fazendo um ministério de notáveis. Quando a gente fala notáveis, não é quem mais aparece mais, não. De quem detém conhecimento. Quem detém o melhor conhecimento hoje na área da saúde, na área da educação, na área da economia e etc. Poderia ter feito agora. Por que não faz? Porque está totalmente comprometido. Essa é que é a verdade. No momento, E precisa manter agora uma indicação de uma ministra. Meu Deus do céu, eu botei o filme ontem, você viu? Isso é postura de ministra? Lamentável. Pelo amor de Deus. Eu acho que esse carro foi perdido há 16 anos atrás, há 12 anos atrás. Porque quando assumiu no primeiro mandato do Lula, que ele falava tanto do trabalhador, que se brigava pelo trabalhador, e compôs o seu primeiro ministério totalmente político e não profissional, trabalhador, não técnico. Ele fez totalmente ao contrário. Não, e de, Então, quem é de os pessoas melhores- como o Palocci, Zé Dirceu, que confessadamente são corruptos hoje. E já E o que é eram pior, antes de confessaram assumir. a corrupção do próprio. Do próprio. Então, quer dizer, ali foi a grande perda de você montar um ministério técnico. Concordo. Não estou dizendo que o ministério técnico é o mais eficiente, mas você tem a chance de errar menos. Você quer Porque ver como uma é coisa? que eu não vou dizer assim que é o errado, mas como que um administrador de empresa vai gerenciar um Ministério de Saúde? Ele vai ser um ótimo administrador para o Ministério, mas não vai ser um ótimo administrador de saúde para o Ministério que ele não entende daquilo ali. Exatamente. Então eu tinha que pegar assim, quem é o especialista da área da saúde, que tem conhecimento de saúde, que é o específico, e um conhecimento de administração, porque vai Ou seja, gerenciar meritocracia. Meritocracia, né? não. O que é a meritocracia? A política do mérito. não. Acabou o assunto. Você vê, um homem que fez uma denúncia do mensalão, foi condenado, foi tudo mais, hoje está determinando quem são os ministros do governo. Fim da picada. Não, e aí a gente Digo começa... mais, além de todos esses atributos que foram colocados aí, eu acho que o ministro, além disso, de ter todas essas qualidades, não poderia estar exercendo nenhum cargo político. Exatamente, para ser independente. E nem Exatamente. um partido político. Exatamente. É político, não pode exercer o cargo. Não pode. Não. E outra coisa, político não é profissão. Claro. Talvez Isso no conversamos, máximo, né? eu concordo com o Munhoz, eu só vi depois um comentário que ele fez outro dia num debate que estava bom, que ele mandou, dizendo o seguinte: a reeleição é um negócio perigosíssimo, porque a reeleição faculta a manutenção, se tiver corruptos, de mais corruptos. Né? Mas ainda que fosse possível, apenas uma reeleição. Não é esse pessoal que fica aí se somando, se Eu acho que a perpetuando no reeleição poder. para o legislativo pode até ter, mas para o executivo não. O executivo é um único mandato. Concordo. O executivo único. O legislativo posso até aceitar uma reeleição. Uma reeleição. Porque você tem uma como é que se chama? Uma sequência de ações que tem que ser controladas. Controladas. Agora, o executivo, aí é aquela coisa, o executivo, o nome já fala, tem que executar aquilo que o legislativo cria. Exato. Então aqui nós temos ao contrário. Nós temos um legislativo executando o que o executivo determina. A reeleição acaba levando a uma ditadura velada, que agora, por exemplo, na Venezuela, virou uma nem mais Nossa, velada. não, Aquilo ali é declarado. aqui E no a Brasil, Rondônia está cheia, mais de 40 mil E a venezuelanos gente pedindo tem que assistir um deputado nosso, chamado Paulo Pimenta, que eu nem, graças a Deus, não conheço muito profundamente, ir lá para a Venezuela para fazer discurso na frente do presidente, elogiando o modelo da Venezuela. Meu Deus do céu. Agora, né? um indivíduo Meu desse, Deus do céu. Aí o pessoal diz que as pessoas têm preconceito contra o PT. Não é. Não é. Se Pelo ele é amor do meu partido, ele está fora. Tá fora. Se ele faz um papel desse. É Então, verdade. essas coisas que a gente fica pensando.
Como é que vai ser o Brasil amanhã se essa gente não sair? O nosso Nenel... E é só com a música do Nenel. O Nenel... tirar o chapéu. O Nenel tem uma história muito bonita, que eu vou sintetizar a história do Nenel. Nenel nascido no Borel, não é isso, Nenel? E Nenel com muitos irmãos, e de repente perdeu o pai, perdeu a mãe, e ficou sozinho. Os irmãos foram divididos pelas comunidades, um retrato do descaso dos políticos brasileiros, notadamente, inclusive, do juizado de menores do Brasil, né? Porque na hora de ganhar, ganham muito bem, mas na hora de trabalhar, trabalham muito pouco, com raras exceções. E Nenel, com a música dele, falou: eu vou juntar os meus irmãos. Ele conseguiu fazer sucesso ainda jovem, 20 e poucos anos, se não me falha a memória, 22 anos, e com o sucesso das músicas dele, ele arrebanhou os irmãos todos de volta, deu uma casa no Borel para os irmãos, né? Comprou seu próprio apartamento, teve outras propriedades que fez, que é um rapaz de muito juízo e de muito talento. Mas é um fato único, a maioria dos brasileiros não consegue fazer isso. Então, o nosso apelo para você que é político, para você que é parlamentar, para você que é ministro, é exatamente o que a gente precisa ter na vida civil, a estabilidade que é dada na vida militar. E também o aprendizado e o ensino. Porque eu, por exemplo, dois dos meus filhos frequentaram o Pedro II, outros lá no Abel, lá em Niterói. Mas eu acompanhei a carreira do Pedro II, que é um excelente colégio. Né? Muito próximo, talvez até em Priscas Eras, quase que igual ao Colégio Militar. Hoje está eu acho que bastante próximo. Mas acontece que no término do curso não há nenhuma indicação de onde seguir, não há perspectiva. Então aquilo tudo se perde. Eu acompanhei os meninos lá cantando o hino nacional, não é? E você de repente descobre que tem que fugir do país porque não há perspectiva para as pessoas que infelizmente não têm esse respaldo do governo, Nenel. Eu queria perguntar a essas pessoas maravilhosas que estão aqui, e que com elas eu estou aprendendo, estou ouvindo atentamente, esperança. O que a gente pode ter de esperança, doutor Munhoz, Pedro? O que a gente pode ter de esperança? Esperar o quê? Eu queria que o senhor me respondesse isso. Munhoz. Eu acho que eu sempre procuro ver o copo pela metade quase cheio. Ou seja, eu procuro ser otimista. Acho que se a sua pergunta é uma pergunta de difícil resposta imediata, mas que a gente precisa dar um começo. Eu acho que o povo, aí vou concordar contigo totalmente, está na mão do povo agora, no final desse ano, não eleger quem tem cargo, qualquer tipo de cargo, vereador, prefeito, seja o que for, nem nessa nem na outra que virá daqui a 2 anos. Essa é a nossa responsabilidade. Eu concordo plenamente. Porque se o povo não abraçar essa responsabilidade, nós só temos um caminho, que é um governo de exceção. Eu hoje concordo que não é uma boa, porque os vícios virão, qualquer governo de exceção, ele fica com o poder na mão, e aí os maus se aproveitam disso. Então eu não sou a favor de... Agora, acho também que os militares hoje que nos escutam, que estão vendo tudo isso, eles não estão de olhos fechados, não. Eles estão vendo. E hoje eu penso assim, o meu pensamento, acho que tem muito general que foi da minha época, como major, eu era coronel, tenente-coronel, então muitos eu até conheço. Ninguém está de olho fechado, eu vejo muito no Facebook, falar, os militares não estão... Não, está todo mundo observando. Só que a gente tem que ter a hora certa para agir de maneira correta. Não há nenhuma perspectiva, nem militar quer pegar o governo, quer pegar o país para governar. Absolutamente. Quer fazer a sua função de proteção da própria, que é dar apoio aos bons políticos. Exatamente. Essa que é a verdade. Agora, tem que ter bom político. Eu acho que sair intervenção, ditadura, como a gente vê, não é esse caminho. Então eu te responderia dizendo isso. Eu acho que hoje a gente tem que fazer a nossa parte como povo, e acreditar que a gente tem umas forças armadas atentas, que estão vendo, e que certamente, no momento correto, vão dar apoio às pessoas corretas, decentes e que têm realmente patriotismo
para levar esse país. Deus permita. Sildinei Peracino do Amaral, qual é a esperança no seu caso, se é que há? O doutor, acho que falou tudo, mas eu acho que já isso tudo tinha que ter começado já bem mais atrás. No momento, Sim. eu não vejo Perspectiva. de imediato, não. De imediato é meio complicado. Tem ninguém que possa mudar essa situação e introduzir um modelo, né? Eu acho muito difícil. Muito difícil. Devia ter começado bem lá atrás. E tivemos uma oportunidade, né, quando veio deixamos passar. Uma mudança de governo, sair daquela situação para um governo mais, né, populista, aquela coisa, poderia ter modificado. Que poderia ter sido mais social e não foi. Exatamente. Né? Ou ficou muito no discurso, mas na prática nada. Agora, daqui para frente, com uma pergunta do amigo. Eu acho difícil, não sei se eu vou... Deus permita que se mude. Dá meus 10, mas eu torço. Agora, a gente vê a situação. Eu tenho um filho que quer ir embora para o Canadá. Eu tenho um sobrinho. O meu já ficou 2 anos na Austrália e pretende voltar. A sua está lá. Tá lá quem pode sai, quem não pode tem que ficar. Pode que não aguenta mais. Eu estou com um sobrinho que é professor da Universidade Federal de Viçosa. Morou muito tempo na Alemanha, introduzindo programas da Universidade Federal de Viçosa. O governo alemão ficou quase 6 anos na Alemanha. Hoje, nos Estados Unidos, lá em Arkansas, está com um projeto de desenvolvimento e tal. Ele está 2 anos lá, não quer voltar mais. Então essas coisas querem sair. O nosso querido amigo, foi meu vizinho aqui, me deu até uma camisa do Bayern de Munique, que é o Marcelo Miranda, é advogado. O Marcelo está indo para Portugal, né? E disse, Fernando, cansei. Quer dizer, a gente lamenta, porque na verdade são talentos que nós estamos perdendo, talentos que poderiam estar lutando aqui dentro, mas entendem que na falta de oportunidade a pessoa tem que buscar caminho. Vai fazer o quê? Né? Meu caro mestre Pedro Carlos, você que lida com a juventude, né, através da formação delas na Universidade Rural do Rio de Janeiro, mesmo no Paraguai e tal, como é que você vê esse momento por parte da juventude com quem você lida? Fernando, a esperança, aí a gente vai lá pelo jargão, né? Sempre a última que morre, mas eu falo que a esperança é a primeira que nasce, ainda que tenha amor em nossas vidas. A história do Nenel é a história de 90% da população brasileira. Só que ele teve talento, que fazia diferença. Porque eu diria para você, vê se eu estou errado no que eu vou falar, 89% não tem esse talento. Tem. Não tem o aproveitamento, porque no caso dele foi fortuito, né, Nenel? Então, aí entra aquela assim, é o dom, a oportunidade, o momento e tudo mais. Então ele teve isso, aproveitou. Graças a Deus, é uma referência. Sem dúvida. O que diz assim, se nós olharmos a grande massa da população, ela tem esse talento, ela tem essa vocação. Só que não é o quê? Aproveitada. Aí vem o descambo. É verdade. Então eu vou olhar para quem não presta. Então eu vou olhar para uma favela, para o Borel, aonde você tem ali dentro, hoje deve ter em torno de uns 15 a 20 mil pessoas morando. Dessas 20 mil pessoas que moram no Borel, 500 são bandidas, vamos dizer assim. E dominam. São essas 500 que ficam em evidência na televisão. Por que não inverte? Aí entra o nosso início do programa. Por que não inverte a reportagens? Então, o caso do Nenel, em vez de ser um caso normal, passa a ser uma exceção. E é errado. É errado. Claro. Quantas pessoas que estão morando debaixo da ponte não estão morando debaixo de ponte e viaduto porque é desempregado, não. Tem muitos que são empregados, que estão morando ali, porque se pagar passagem para ir para a Zona Oeste, para casa, para isso, para aquilo, no final do mês não vai pagar o aluguel, não vai dar alimentação para o filho, não tem uma escola razoável, nem vamos botar assim decente, não, uma escola razoável. Então, se olha o tal valor a quem não tem. Não estou dizendo com isso que o bandido não tem que ser olhado, não tem que ser melhorado. Ao contrário, ele precisa também de uma atenção.
mas de preferência antes de chegar a ser bandido. Antes de chegar né? a ser bandido. Ter o amparo necessário na época da infância e da juventude, para que não se transforme em bandido, porque chega um jovem com 16, 17 anos, cheio de adrenalina, cheio de hormônios e tal, e de repente não tem o que fazer, não tem nem o pai em casa. Quer dizer, meu Deus do céu, é a falta social, que não precisa ser socialista para perceber isso. Social é uma coisa, você ser social é uma coisa, você ter um regime socialista é outra. Você sabe que nada a ver. Recentemente nós tivemos uma fala aqui do Dr. Luiz Aibinder, nosso querido amigo, psicólogo, que diz o seguinte, que as únicas pessoas que acham que todos os homens são iguais são os comunistas e a mulher. E a mulher fala, homem é tudo igual. Né? E é perfeito isso, porque não somos. Então, por mais bonito que seja, por exemplo, a proposta comunista, ela é absurda no meu entendimento, porque na verdade as pessoas não são iguais. Você vai ter que amparar. Isso me lembra, certa feita, que eu estava vendo aí, eu tenho horror desses programas religiosos que aparecem infestando não aqueles sérios, eu não estou falando dos sérios, pelo contrário, tanto de um lado quanto do outro, mas aqueles que alugam espaços imensos e comemoram milagres que são coisas pífias. Outro dia eu vi uma pessoa, uma dama, disse, pastor, olha aqui, a senhora aqui escreveu dizendo o seguinte, que eu estava com uma coceira na parte íntima, e eu passei a água benta, curou. E o sujeito falou, aleluia, aleluia, aleluia. Pelo amor de Deus, você vai passar atestado de burrice, de estupidez, de ignorância, nesse momento que as pessoas precisam vacinar para poder escapar de uma doença terrível que voltou, que é a febre amarela, que mostra a inaptidão por parte do Ministério da Saúde de resolver um problema que já estava resolvido e que voltou. E Fernando, você vê assim, nós vivemos num país altamente tropical. É floresta para todos os lugares que nós temos dentro desse país. Por menor que seja a cidade, a maior cidade que nós temos, São Paulo, você tem área de reserva florestal ali dentro. Então, essa endemia que a gente está agora, né, que não é uma endemia, né, essa endemia que a gente está agora da febre amarela não era para poder existir. Porque não existe a prevenção da poliomielite, da BCG, de todos. Então, isso de 10 em 10 anos poderia se fazer a vacinação da febre amarela. Por quê? O país pede isso, o país tem essa condição. Você então quer ver? É uma coisa que você não precisa dizer assim. Acho que não precisa ser nenhum especialista em medicina, nem administração, nem nada. Se o país é propício a tal, então vamos nos prevenir disso. Óbvio. Mas isso é incompetência, mais uma vez, do governo. Mais uma vez, mas não tenha dúvida. Isso que você falou são os políticos dominando. Nós, homens humanos, invadimos o espaço dos animais. E a gente cria um desequilíbrio entre um lado e o outro. Só citando um exemplo, na área onde houve aquela rotura da barreira, né, de Minas, não houve aquele acidente ambiental, que o governo não fez nada. Absolutamente nada. E nem está fazendo. Não puniu ninguém. Virou uma cidade fantástica. Gente, mais um exemplo, o desastre lá em Santa Maria, que até hoje 200 e tantas pessoas morreram, a justiça anda a passos de cágado e não indenizou ninguém. 15 dias depois daquele incidente de Santa Maria, eu estive lá, eu fui, porque teve um congresso, eu fui e vi o prédio, uma coisa mais horrível que se tem. Muito obrigado a Silvana Ruggieri, que está dizendo que o programa está sensacional. Do desequilíbrio, Augusto Rusk, se não me engano, foi um ambientalista que até morreu envenenado. O filho dele seguiu o caminho dele. Eu esqueci, não é Rusk também. E ele é um dessas ONGs que fazem fiscalização ambiental. Quando houve esse problema lá, em Minas Gerais, ele veio pesquisando o Rio Doce, né, que foi o mais atingido por aquilo tudo. Ele fez uma pesquisa na população ribeirinha ali, aquela área ali, e ele fez duas perguntas. Vocês têm ouvido como é que chama, o barulho, né, os sapos cantarem aí? Coachar. Coachar. Não, silêncio, nunca mais ouvimos. E os peixes? Não, peixe sumiu, não tem mais aqui. Ele falou, olha, vamos nos preparar para daqui a 1 ano, 2 anos, começar um enorme caso de febre amarela. Por quê?
porque o peixe come a larva do mosquito, não é verdade? E o sapo come o mosquito. Então, toda vez que você desequilibra o meio ambiente, você está procurando coisa situações. Meus amigos, fim de programa. Só assim, meu caro, meu grande feche, por favor, e mande um abraço que você quiser mandar. Assim, respondendo assim, Nenel, a esperança existe. O povo está aí. Basta acreditar nele. O governo não acredita no povo que tem. E o povo não sabe a força que tem. Aí a famosa a história do gado. Se o povo soubesse, se o gado soubesse a força que tem, não puxava o arado. Essa é a questão do povo. Verdade. O povo não sabe a força que tem. Eu não preciso ser inteligente, basta eu me juntar a quem é inteligente. É verdade. Então, e o povo não se une com quem tem o conhecimento, quem tem o poder. Se une quem tem a força. Aí a gente vê o tráfico, vê tudo que tem por aí. O Sérgio Solon Santos está assistindo a gente, ele é o editor do Rádio de Verdade, onde você também pode ver o nosso programa. Tem abraço, não? Um abraço a todos e vamos que vamos adiante, que esse mundo tem chance. Muito bem. Acreditamos no ser humano. Muito bem. Agradecendo o Sildney Peracino do Amaral, que fez a gentileza de vir lá de Juiz de Fora para participar do programa no dia de hoje. Abraço para a Graça, para a Memeia, para a Nenê, né? Nenê mesmo, né? Nenéia Memeia. Muito bem. E se você quiser mandar um abraço, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com os professores, né, me sentindo muito honrado, matando a saudade ao vivo, ver a Samira também, muito obrigado. Nós somos amigos desde a época que tínhamos cabelos e eles eram negros. Olha, Cícero Munhoz, esse grande cardiologista, muito intervencionista, seja bem-vindo e mais uma vez, né? Como sempre, aliás, dê o abraço que quiser mandar. Obrigado, muito honrado aí, eu diria que esse foi um dos melhores programas que eu participei. Dúvida. Maravilha, obrigado, né? Pela companhia, aprendi muito. Um abraço aos internautas, daqui um pouquinho lá no Hospital de Irajá, e lembrar os amigos que quiserem fazer aquela sua caridade, o Lar de Frei Luiz, só entrar lá no Google, Lar de Frei Luiz, está sempre precisando de muita da sua ajuda. Eu quero agradecer, muita gente está mandando coraçõezinhos, a Marion Duarte, a Silvana Rogério, o Vitor Magalhães, enfim, tanta gente boa, tanta gente querida, né? Mandando aí os parabéns pelo programa. A Silvana até usou o adjetivo, o programa foi sensacional. Nenel, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, um abraço para a família bonita, né? Eu quero agradecer a você, Fernando, e quero agradecer as pessoas que estão aqui. Aprendi tanta coisa. Muito obrigado. E a respeito do incentivo de tudo que ocorreu na minha vida, eu acho que não fui eu que fiz. Eu acho que foi uma força muito maior que eu. Mas Deus disse, faça por onde que eu te ajudarei. Se você não fizesse, ele não tinha te ajudado. Exatamente. Quero agradecer a vocês por tudo. Ao Fernando, que me deu essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós. E obrigado por eles também, por essas coisas lindas que vocês passaram para mim e para todas as pessoas que estão nos assistindo. O nosso querido Oscar Berro está dizendo que hoje tem reunião na estrada do Boiúna, no Lar Frei Luiz. Então um abraço a todos os amigos lá do Frei Luiz. Samira, um abraço. Tchau, tchau. Abração para você, obrigado aí pela força, né? Sempre aí me dizendo aquilo que eu devo fazer e eu obedecendo direitinho. Eu sou. Eu sou. Viu como é que você foi bem educado? Exatamente. Mas olha, agora, voltando no final do programa do dia de hoje, eu queria lembrar uma historinha muito pequenina. No ano de 91, eu fui convidado pelo João Carlos Rabelo para dirigir a Rádio Angra, em Angra dos Reis. Fiquei um ano naquela cidade, eu agradeço muito o carinho que tiveram comigo até hoje. Cheguei a me tornar comendador de Angra, né? E eu tenho esse galardão com muito carinho, não com orgulho não, mas com galardão de ter servido a cidade naquele ano através da Rádio Angra. E eu me lembro que quando eu cheguei em Angra eu estranhei, porque alguns córregos corriam, por assim dizer, a céu aberto, esgoto a céu aberto. E não tinha reparado o que eu reparo nos dias de hoje no Rio de Janeiro. E aí o pessoal, pessoal às vezes da prefeitura fica meio bravo comigo. Mas na verdade, se você for atrás da Praça Sans Penha, você vai ver o rio que corre ali, é cocô puro. Se você for olhar para dentro do rio Maracanã,
idem, é a mesma coisa. Rio Trapiche, que nem o Rio Trapiche, se você chegar ali, se você for pegar o metrô de São Cristóvão, subindo por aquele viaduto, metrô do Maracanã, perdão, estação Maracanã, que foi feita para a Copa do Mundo, a toque de caixa, você sobe o viaduto, quando você olhar à direita, você vai ver uma galeria profunda de uns 30 metros, mais ou menos, de fundura, que está parada, acéfala, sabe, porque faltou dinheiro, faltou planejamento, inundada de água podre, sem que o serviço público faça coisíssima alguma a respeito, deixando aquilo assim ao Deus dará. Então eu fico me perguntando que tipo de governantes que nós temos. Essa é a pergunta que não quer calar, porque, gente, isso é básico a nível de saúde, é básico. E, no entanto, outro dia, quando eu, nas minhas caminhadas pelas ruas da Tijuca, os tais 6 quilômetros que eu faço diariamente, quando eu atravessei aqui a Avenida Maracanã, quando eu olho para a esquerda, na verdade, boiando sobre um cocô, estava uma garça maravilhosa. Deus permita que isso seja mensagem, de repente, de esperança. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom dia Rio, bom dia Brasil, bom dia mundo inteiro, namastê.